Queridos irmãos, muito boa noite. Estamos aqui no Centro Espírita Friburguense, Nova Friburgo, Estado do Rio, Brasil. Porque agora essas palestras vão para o YouTube e o YouTube vai para o mundo inteiro. Então, a gente tem que definir, tem que identificar onde é. Viu? Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, América do Sul. Então, nós estamos aqui, parece até que é muito importante, e é mesmo. Porque quando a gente reúne aqui, a gente reúne para estudar o Espiritismo, que tem sido tão diluído aí pelo mundo com outros nomes, para definir outras coisas, que é importante sim, muito importante. Poucos, como nós dissemos aqui já várias vezes, e todo mundo sabe disso, quem frequenta aqui já sabe, poucos sabem a diferença desse centro, ou veem Espiritismo estudado, como a gente faz aqui. Nós fazemos um estudo sem apelação, nós fazemos um estudo sem mágica, sem malabarismos esotéricos e ecumênicos, nada. Nós fazemos aqui um estudo do Espiritismo conforme ele é. Nós todos temos que cair na realidade que nós precisamos de simplicidade a nível de religião, para todos nós nos posicionarmos, não ficarmos andando atrás de teólogos, atrás de salvadores, atrás de sacerdotes, atrás de guru. Há uma necessidade de simplificar isso. Nós entendermos claramente que todos somos filhos de Deus, todos temos por essa essência divina que nos cria. Nós temos a consciência dessa existência e das nossas obrigações perante as leis dele, de Deus. Kardec perguntou aos espíritos, está na questão 621, onde estão escritas as leis de Deus? E eles responderam, nas vossas consciências, na nossa consciência. Nós não precisamos de sacerdote para nos dizer isso, nós precisamos de teólogo, de pastor para nos dizer isso. Isso está na nossa consciência. E, consequentemente, por estar nas nossas consciências, que é esse sensor do que devemos e não devemos fazer, nós sabemos em relação ao próximo que não devemos fazer nada que nós não gostaríamos que fosse feito conosco, ou devemos fazer com os outros. É um princípio básico, elementar. Então, eu quero exercitar isso em todos nós, todos vocês, para vocês sentirem como vocês são teólogos, como vocês podem ser filósofos, são filósofos, e como vocês também podem chegar a essas conclusões, sem ficar dependentes de igreja, de centro, de médium, de espírito. Nós somos, afinal de contas, um espírito no processo da evolução, e não podemos nos subestimar, achando que nós não temos condições, nós não somos capazes. Somos capazes, é o que vem de se ensinar os espíritos que estão do lado de lá, vivendo esse mundo para o qual nós vamos e do qual nós viemos. Então nós não somos daqui, ponto de partida. Nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem, de passagem. Os homens mais importantes que aqui já estiveram, já foram. Muitos já retornaram, já foram de novo várias vezes, desde que a história registra a aparição deles na Terra. Então nós, com o Espiritismo, aprendemos o seguinte: Deus é a causa primária de tudo, tudo. Não existe nada que não tenha tido a origem na inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então Deus é a origem de tudo, do átomo até o espírito mais perfeito. Criou toda a criação, portanto, oriunda de Deus, chega ao intelecto, ao sentimento, ao livre-arbítrio, que é o espírito humanizado, que somos nós. Então, alma imortal, espíritos eternos, a partir da criação, que tem, através do processo das reencarnações, as oportunidades escolares, vamos dizer assim, escolares, em várias oportunidades, em vários pontos deste planeta ou de outros planetas, nos meios sociais, nos meios mais diversos que cada planeta possa oferecer, ora na riqueza, ora na pobreza, ora com o poder nas mãos, ora submisso e escravizado, para esta alma imortal, neste processo, com toda esta riqueza de oportunidades, neste planeta ou em vários mundos habitados, se aperfeiçoar e ser santa um dia. Isso compõe a essência da justiça e do amor de Deus. Eu vi essa semana um pastor, gosto até muito dele, o Judson, lá na TV Focus, da Primeira Igreja Batista,
O pastor Judson estava falando sobre Deus, sobre a criação de Deus, que Deus não quer punir ninguém, que Deus não quer mandar ninguém para o inferno, mas as pessoas que vão. As pessoas é que vão. Deus não é culpado disso. Aí vi outro pastor, como o nosso irmão Damásio, que também faz programa na TV Fox, o da Assembleia de Deus, né? Nova Jerusalém, dizendo o seguinte, que o problema do mundo não é culpa de Deus, é culpa da situação política. É situação política. Ora, raio, e Deus não está vendo nada disso e nos colocando justamente onde as situações políticas são mais críticas e onde nós temos mais chance de ir para o inferno do que de ir para o céu. Não é justo isso, tem lógica, não tem lógica. Se o ambiente não é bom para nós criarmos galinha, nós não vamos botar as galinhas ali, porque nós não queremos o mal das nossas galinhas. Nós vamos arranjar um lugar adequado, sequinho, direitinho, arrumado para fazer o galinheiro. Nós temos esse escrúpulo e essa cautela com as nossas criações. Nós não vamos soltar as nossas cabras ou os nossos animais em lugares onde eles corram risco. Nós não fazemos isso. Nós vamos colocar nossos animais onde eles sejam bem-sucedidos, onde eles deem certo e não onde eles deem errado. Então comparemos isso com Deus e com a humanidade. Deus joga o povão no Haiti. Já uma miséria desgraçada sem problema. Depois ainda vem um terremoto que arrebenta com tudo. Ora, era isso, não faz sentido fora da reencarnação. Fora de se avaliar um universo com vários mundos habitados e a Terra sendo um deles, como uma escola. Aqueles espíritos que foram para o Haiti, como os nossos irmãos que estão em Serra Leoa, na África, sofrendo miséria, como nossos irmãos que estão no Nordeste abandonados, passando também por miséria, não são espíritos abandonados. São espíritos, muitas vezes, que estão já na última fase das suas passagens pela Terra. Estão dando só um arremate ali. Até porque vocês observem que esses nossos irmãos que mais sofrem, que mais são pobres, mais são sacrificados nessas zonas desérticas do planeta, como no caso lá do Haiti, Serra Leoa, na África, aquela região mais miserável do globo, observem que eles têm um sorriso no rosto. Eles riem, eles são felizes por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Quando fazem esses documentários que mostram o Nordeste e vão mostrar lá, o que tem para comer? Ah, graças a Deus nós temos um pouquinho de feijão na panela, só o feijão da panela e um saquinho de farinha. Está todo mundo feliz com um pouquinho de feijão na panela e um saquinho de farinha para comer. Porque aquilo ali vai dar para 2 dias, veja que maravilha. Vão buscar água a 10 quilômetros de distância, água barrenta, para beber aquela água barrenta e fico feliz quando chega a água em casa. Então você observa, ali não estão espíritos infelizes, ali estão espíritos em provas, estão espíritos passando por aquela experiência, aquele sufoco, aquela pressão emocional, aquela pressão psicológica, para testar a sua capacidade, para aprimorar a sua fortaleza espiritual. Quem não tem nada e é humilde, quando tem qualquer coisa fica feliz e satisfeito. Não precisa mais do que aquilo. Oh, mas você ainda pode ter tanto. Não, mas já está muito bom. Então já aprenderam, já são espíritos que já curtiram ali, talvez, as últimas provas no planeta Terra. E não saem dali para inferno nenhum. Como disse o pastor, o Pat Robertson, lá nos Estados Unidos, que os haitianos morreram porque não eram. Aquela tragédia no Haiti foi porque eles não eram cristãos. Eles fizeram um pacto com o diabo em 1804 para se livrar do domínio francês. Então eles fizeram um pacto com o diabo. Por isso que eles morreram daquela forma trágica. Eu até na época rebati isso no programa de televisão, dizendo o seguinte, mas a Zilda Arnes estava lá e morreu também com eles. E era um exemplo de cristã. Não era espírita. Atentem bem para isso. O cristão verdadeiro não é o espírita, e nem o espírita é o cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro é o que faz a vontade de Deus em qualquer parte e com qualquer nome. Mas Zilda Arnes estava lá, um exemplo de cristã, um exemplo de mulher, e no entanto morreu naquela tragédia. Vejam como as pessoas rotulam aqueles que pensam do seu jeito, estão salvos. Os que pensam fora estão condenados. Os 2 pastores, por exemplo, sem a noção e sem a aceitação da reencarnação, são capazes de fazerem ginásticas intelectuais, emocionais, para tentar explicar que tudo está desgraçado, que Deus não tem culpa disso. Porque as pessoas que se metem nessas confusões. Ora, você criar um indivíduo e colocar numa favela,
e criar um outro indivíduo no mesmo dia e na mesma hora, e colocar filho de um professor de Harvard nos Estados Unidos, ou de outra universidade qualquer, na Inglaterra, na Alemanha, num lugar onde ele vai ter cultura, vai ter educação primorosa, vai ter uma assistência que ele não teria em qualquer outro lugar, qual é a justiça disso? Se é uma vida só, se ninguém pediu para nascer na favela, poderia sim até pedir para nascer na Suíça, nascer na Inglaterra, num lugar, num berço de ouro. Agora, pedir para nascer na favela, sabendo que tem uma única vida, pedir para nascer no meio do crime, sabendo que era uma única oportunidade, e nascer lá e depois estar com a vida, com a eternidade perdida, não faz sentido. Então, aqui nesse centro, nós temos esse tipo de estudo. É o estudo do espiritismo simples. Como eu disse para vocês, Deus, alma, reencarnação para a alma fazer o seu ciclo, o seu desenvolvimento, como várias escolas, em vários mundos habitados, em vários planetas, sempre ligadas a tudo, através da comunicação das inteligências que estão pelo universo, que é a comunicabilidade dos espíritos. Então isso é simples. Isso não precisa nem ser formado em nada para entender. E entendendo isso, entendendo aquela velha máxima que todos vocês conhecem, quem com ferro fere. Alguém não sabe? Levanta o dedo. Todos sabem, né? Com ferro será ferido. E amarás ao próximo. Quem não sabe, levanta o dedo. Como a ti mesmo. Todo mundo sabe. Então pronto. Conhecendo isso que está aí, é partir para a vida. Partir para a vida. O que você vai ficar tendo que ficar atrás de um ou de outro para saber o quê? Você já sabe o que tem que fazer. Então o Espiritismo nos dá essa segurança, nos dá essa confiança. Nada de querer ficar assim, não, mas como vai chover amanhã ou não vai? Eu vou casar ou não vou? Olha, o meu filho vai se dar bem ou não vai? Vai passar no vestibular ou não vai? Eu vou passar no concurso público ou não vou? Isso é bobagem, isso é perda de tempo, que é o que a maioria da humanidade vive fazendo. Pois muito bem, pelas nossas conversas, pelas nossas intenções, nós já estamos em prece e com a presença de Deus, dos bons espíritos e de todos que querem nos ajudar a compreender cada vez mais as regras de Deus, nós damos por iniciada a participação da Valéria, que hoje ela vai começar a fazer o esclarecimento de dúvidas, que sempre sou eu que faço ou sou ele que faz. Então, como eu já estou ficando com uma certa idade, eu já falei para ela, então daqui a pouco não vai mais ter reunião no último sábado, na última sexta, no último domingo, nem na última terça, porque eu faço a passagem, Sueli faz a passagem, acabou a reunião do centro. Então não, nós temos que começar a treinar outros para fazer esse esclarecimento de dúvida, até porque os irmãos estão em condições, só não querem pegar, encarar, isso é uma questão só de treinamento. Nós temos aqui algumas questões que eu vou até em outras religiões, um pouquinho a mediunidade, eu vou começar por aqui. É a seguinte, a pergunta. Se vocês quiserem fazer também alguma pergunta, vá lá na frente, tem papelzinho lá, anotem, e aí manda para cá que a gente vai responder algumas dúvidas. Essa é a finalidade dessa reunião. Nas últimas reuniões de cada mês, a gente sempre faz esse esclarecimento de certas dúvidas que as pessoas queiram perguntar, que as pessoas perguntam. Então, isso é muito interessante para a gente fazer sempre estar revisando as dúvidas dos nossos frequentadores. Então, tem uma pergunta aqui, Valéria, que é assim, os espíritos podem atingir a perfeição sem reencarnar? Já que reencarnar dá tanto trabalho, é tão complicado, a gente até tem a ver com o que eu estava falando, né? Reencarnar é tão complicado, pode ser perfeito sem reencarnar? Bom, boa noite a todos, eu peço um pouquinho de paciência, porque o Zé Manuel está acostumado, já domina aqui, a gente vai, aos pouquinhos, alguma coisa que eu não tiver de acordo, então a gente vai fazendo esse complemento, o treinamento. Tá bom. Como é que é a pergunta? Os espíritos podem atingir... se os espíritos podem atingir a perfeição sem reencarnar. Não, a gente sabe que a encarnação, ela tem uma finalidade útil. A gente tem, eu só não me lembro bem a questão do Livro dos Espíritos que diz sobre isso, mas pergunta qual é a finalidade da encarnação? Né? Para que os espíritos, que são seres eternos, são indestrutíveis, têm que reencarnar, precisam assumir um corpo? E eles dizem, né, na resposta, os espíritos deram a Kardec a seguinte resposta, que a encarnação ela tem dois objetivos, para que nós, espíritos, tenhamos uma participação no progresso do mundo que nós estamos, desenvolvendo as nossas inteligências, nos aprimorando moralmente, né, evoluindo espiritualmente.
tem essa condição, a gente participa com a nossa vinda para a Terra, com o convívio, né, com o nosso trabalho, no desenvolvimento da nossa inteligência, a gente dá essa contribuição para o progresso do planeta. E a finalidade também da encarnação é a de nos aperfeiçoarmos.